Olá! Hoje a Bit Ciência recebe o professor Marcos Alexandre, do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Tudo bom? Tranquilo? Vamos começar. Primeiramente, Marcos, gostaríamos de saber o que de fato é energia limpa e se a gente precisa ter um certo cuidado com esse termo. Sim, de fato. O termo energia limpa, o pessoal usa ele de uma forma muito genérica. Você costuma associar uma energia limpa com energias que não têm emissões ou resíduos onde você a utiliza. Então, por exemplo, para nós que estamos em casa, a energia elétrica é uma energia limpa. Se você for usar, por exemplo, lenha numa comunidade rural, não é tão limpa porque você tem a cinza e você tem a fumaça. Então a ideia de energia limpa está mais associada ao uso do que você faz ou que de fato ao que ela é, qual a origem dela. Pode ser biomassa, pode ser mecânica, como no caso da energia elétrica, que é uma das opções, energia hidrocinética, que é até a hidrelétrica. Quais são os tipos de energia limpa existentes? No caso, seria o que a gente tem como ideias renováveis, né? As menos poluentes, né? Vamos lá. Você falou em menos poluentes, você falou em renováveis e você falou em limpa, certo? Então vamos lá. As renováveis, elas são associadas a vetores energéticos, as fontes primárias de energia que se renovam ao longo do tempo. Então, sol. Você usa o sol hoje, amanhã terá mais? Sol. Então você poderá continuar usando o sol. Certo? Vento. Tem vento hoje? Tem. Amanhã terá? Você continuará usando? Sim. Chuva. Tem chuva hoje? Terá chuva amanhã? Então você continuará utilizando hidrelétrica, certo? Petróleo, tem hoje? Tem. Terá amanhã? Não sei. Então ela é considerada uma energia não renovável, porque ela não tem esse caráter de disponibilidade contínua ao longo do tempo. Aí você entra naquelas que são um pouco mais complicadas. Biomassa, por exemplo, cana-de-açúcar. Enquanto você estiver plantando cana-de-açúcar, você terá cana-de-açúcar para queimar. Você vai continuar plantando cana-de-açúcar? Não sei. Então, enquanto você tiver a cana, ela é renovável. Eucalipto, por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de ferro gusa usando carvão vegetal. Então, enquanto a gente plantar eucalipto, esse ferro é obtido através de uma fonte de energia renovável. Pergunta, a gente sempre vai plantar eucalipto? Então, essa coisa do renovável ou não tem muito a ver de qual é a fonte que você está utilizando. Se ela tem uma taxa de reposição no meio ambiente que você consiga reutilizá-la ao longo do tempo. A parte de energia limpa, foi o que a gente já falou, né? Que depende onde você a utiliza. Então, de fato, a energia elétrica é uma energia limpa, não importa de onde ela veio. Então, a geração pode ser suja, limpa, renovável ou não. Então, isso é uma coisa que o senso comum normalmente não consegue entender muito bem. Então, assim, o problema é a geração da energia, que a gente chama que é a energia primária. Então, petróleo é fóssil, vento é renovável. E mesmo aquelas que são renováveis, hoje em dia a gente já começa a discutir. Por exemplo, regime hídrico, a gente está em São Paulo, e mais em São Paulo do que no Rio, uma falta de água nos reservatórios. Então, a água é renovável? Certo? Então, não, é discutível, depende do teu horizonte. Então, nem tudo que é renovável, você vai poder dispor sempre ao longo do tempo. Então, temos que pensar. Há uns 100 anos atrás, todo mundo achava que o petróleo nunca ia acabar. Numa entrevista que você deu pra gente, pra reportagem, você disse que a maioria das renováveis tem duas famílias, as que têm controle de despacho e as não despacháveis. Como você explica isso? Então, vamos lá. A gente gosta de usar aquela figura da energia elétrica porque ela é muito conhecida de nós, está no nosso dia a dia. E vamos supor que você vai assistir o teu time de futebol favorito, ele vai jogar, tá 2 minutos da partida, acabou a energia elétrica. O que você vai fazer? Você vai ligar para a companhia e vai falar, olha, meu irmão, eu quero energia elétrica, acabou, não interessa. De onde vai vir, você não se importa, certo? Agora, a energia elétrica, e em especial ela é um problema em relação a isso, porque ela tem que acompanhar uma curva de geração com a curva de demanda. Então você não pode gerar mais do que você consome e nem gerar menos do que você consome.
Então, quando você tem que gerar essa quantidade de energia, parte dessa energia você vai ter que gerar sempre. Uma parte dessa energia você aceita que venha de fontes que flutuam. O vento está sempre constante em todos os lugares? Não. Então, quando o vento está vindo e para, o que a gente vai fazer? Espero que não seja um momento onde seu time está indo justamente, né, entrando na grande área para fazer o gol, que senão você não vai conseguir saber se vai acontecer. Então, nesse momento, você precisa ter uma outra fonte que entra para dar o despacho, ou seja, entregar a energia, que despachar é isso, é entregar a energia à rede para poder atender a sua demanda, sem que o sistema todo caia. Então, na hora que o centroavante que faz o gol, é isso? O centroavante se aproxima da linha, se o vento está diminuindo, aí o Operador Nacional de Saúde do Sistema, o ONS, liga, por exemplo, se a eólica cai, liga a térmica. E aí a térmica vai alimentar essa parte da energia que não pôde vir com o vento. Então, essas fontes que são despacháveis, você pode falar, aciona ou não aciona, aumenta ou diminui, para poder manter essa curva de demanda. E você precisa ter isso para poder manter o sistema saudável. Não é, eu repito, isso é uma ideia muito importante, não é, sim, problema ter fontes despacháveis. É uma solução, é uma necessidade. Não é tão simples quanto parece. Vamos virar tudo renovável. Nem sempre o bom é desejável. Tá? A produção de energia eólica e de biomassa cresceu bastante nos últimos anos. No entanto, a energia solar não acompanhou esse crescimento. O que o senhor acha disso? Isso foi muito bom você ter colocado esse ponto. Porque, especialmente no Brasil, a maioria do crescimento da matriz ela é sempre relacionada a desenvolvimento na área de negócios. Então, são empresas que investem nos leilões que a gente faz A-5, A-10. Tanto leilão de energia quanto leilão de potência. Então, você está falando em parte privada, investindo para fornecer energia para o Sistema Interligado Nacional. Então, o governo federal faz um leilão, eu quero pagar o menos possível por energia de biomassa ou por energia eólica. Então, como governo, como sociedade, para nós lucramos. Você tem 20 pessoas para vender energia eólica. Você vai querer comprar pela mais cara? Não, você vai comprar pela mais barata. Ou é porque o parque é melhor localizado, porque tem uma melhor tecnologia. Então, esse modelo brasileiro faz com que você consiga comprar uma energia barata. A mais barata possível. Tudo bem? Então, isso tem a ver com o modelo de expansão da geração no Brasil. Nós compramos de investidores. A maioria das fontes que você não falou aí de expansão vem de investimento privado. Não é o governo que está bancando. Quando você fala em solar, você fala em quê? Em investimento de pessoas físicas. As grandes usinas, as grandes gerações... grande geração de solar? Não tem, né? Ela é sempre pequena, é distribuída. Então você está falando em pessoas, ou CNPJs, ou CPFs, colocando painéis solares no topo dos seus edifícios. Então é uma geração muito distribuída. Você não tem um modelo de negócio que consiga juntar isso e faça um grande leilão de fotovoltaico. Não faz muito sentido, né? Assim, não dá. E aí o que o governo brasileiro preparou foi uma resolução da ANEEL que favorece a microgeração. Essa resolução da ANEEL permite que sistemas até 1 megawatt, são sistemas pequeno porte, muito pequeno, mesmo para o Brasil é pequeno, que eles tenham direito de interligar na rede. Então é biomassa, eólica e solar. A solar, ela é a menina dos olhos. Por quê? Porque no mundo, da história recente da humanidade, das renováveis é que teve um crescimento exponencial. No mundo. Agora, no mundo, por quê? Porque o mercado americano, o mercado alemão e dentro do mercado alemão, o mercado europeu, eles viram como o solar uma forma de você inserir renováveis no grid deles. Agora vamos lá, vamos crescer cana na Europa? Não, certo?
Sobrou algum grande rio para a gente fazer uma hidrelétrica na Europa? Acho que não, né? Então, assim, eles não têm muitas opções. Eu já olhei uma vez o panorama de expansão da Alemanha, de eólica. A eólica cresce e vira uma reta. Não tem mais onde enfiar eólica. Onde podia, já tem uma eólica gerando. Então, eles têm muita pouca opção de renováveis. O modelo brasileiro é basicamente focado em você ter empresas investindo em novas unidades. Não, né? Essa ideia alemã do governo, não dá. São modelos de mercado diferentes. Tá? Então, o que funcionou para a Alemanha, o que funcionou para a Europa, o que funcionou para os Estados Unidos, nesse caso específico da solar, não se verificou no Brasil. Você tem que também lembrar que as grandes fornecedores de painel solar, as matrizes são Estados Unidos e Europa. Então, eles favorecendo o mercado interno dele também é um mercado fornecedor. E aqui no Brasil, na sua grande maioria, 99,9%, todos os painéis são feitos na China. Então, você incentivar uma tecnologia que vai só mandar divisas para a China, não faz muito sentido, né? Enquanto para cada pé de cana você tem emprego. Para cada eólica você tem emprego aqui no Brasil. Então, que o Programa Brasileiro de Eólica favoreceu, por exemplo, a nacionalização de componentes, que não dá para fazer com solar. No tamanho do mercado brasileiro não daria, nesse momento. E porque nós temos mais opções ainda de eólica, por exemplo. Temos como crescer bastante eólica, então nesse momento, conjunturalmente, não faz sentido o governo incentivar o solar. Não que como pessoa física você não possa instalar o seu painel. Pode. O governo te dá o instrumento legal que te permite fazer isso. No caso, a ANEEL. Ela permite que você tenha conexão à rede. Tá? Mas assim, vem do modelo de expansão brasileiro. Tá? Então assim, nem tudo que é bom para eles é bom para nós. Temos que ver a nossa situação, a nossa matriz, as nossas ofertas de energia renováveis, do que a energia deles. Se eles não têm mais onde colocar eólica, o que sobrou? Plantar? Não vai dar plantar, então sobrou o sol. Tá? Sempre lembrando que solar é muito bom, mas só funciona durante o dia. À noite não funciona. E a eólica funciona 24 horas por dia. Biomassa? 24 horas por dia. Então são renováveis que você consegue fazer ela rodar 24 horas por dia. Que para nós, que consumimos energia, você só consome energia quando tem luz, né? Você não vê novela, não toma banho, não tem ar-condicionado à noite? Tem, né? Você precisa de energia 24 horas por dia. Então esses modelos são mais interessantes para nós. Tá bom? Entre as energias renováveis, o Brasil, qual delas o Brasil tem maior potencial para explorar? Essa é uma pergunta bem capciosa. Nós já ouvimos ela em diversos contextos. E em contexto de Brasil, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, quando você fala em renováveis, você tem que falar em energia disponível no local. Então, você não vai falar, por exemplo, de hidrelétrica no Nordeste, assim como você não vai falar de eólica na Amazônia, assim como você não vai falar de solar no Rio Grande do Sul. Então, você tem que ver que energia renovável você tem disponível na sua localidade que faça sentido para você. Então, podemos falar em biomassa na Amazônia? Começa a fazer sentido. Né? Então, a questão de que renovável é mais interessante, você tem que, na verdade, olhar onde você está. Não tem, a gente diz, não tem aquela chave mágica, né? Renovável para todos. Não existe. Você tem que ver onde você está. Tá bom? Qual a importância de discutir e problematizar esse assunto da energia renovável? Então, é sempre importante porque todo mundo usa energia, de uma forma ou de outra. E o ser humano, ele se acostumou a achar que a energia vai estar sempre disponível. Então, você tem um caso clássico que a gente fala, quando você fala de programas de redução de consumo. As pessoas preferem
gerar mais, mas não querem gastar menos. Verdade, né? Então eu prefiro garantir que não haja um apagão, em vez de todo mundo consumir menos, para não sobrecarregar a rede, portanto a rede não cair, portanto não ter apagão. Então quando você fala de energia, você tem que falar com assuntos desagradáveis, que é consumo consciente. Então você tem pessoas que dormem com ar-condicionado e cobertor. Você precisa de ar-condicionado ou só um ventilador bastaria? Você precisa ligar o ar-condicionado porque a tua casa é uma casa projetada para o inverno, no calor escaldante do Rio de Janeiro, que pega aquela janela linda de vidro, pegando o sol todo de manhã? Então, peraí, acho que você devia mudar a casa, né? E fazer com que ela fosse mais confortável sem gastar energia. Então, esse problema de falar de energia, você fala muito em hábitos de consumo. E hábitos de consumo é uma coisa muito sensível na sociedade contemporânea, Brasil e mundo. Assim, nós temos uma fome de recursos. Sempre fala que o dia que todo chinês comer carne, acabou o gado do mundo, né? Porque eles não comem, é um fato. O dia que toda a África tiver um carro, ninguém vai conseguir parar um carro. Você consegue imaginar? A África, cada africano tem um carro. Não é uma imagem muito bonita, mas é uma imagem de consumo que nós incorporamos como sendo natural. Nós temos o direito de consumir. Epa, peraí, temos mesmo esse direito de consumir? Nós podemos ser, e aí é uma palavra feia, perdulários. A gente bota um aquecedor, a gente bota o ar-condicionado em todos os cômodos da casa porque eu quero que a casa toda fique fresquinha. Então, não é assim. Então, você falar de padrões de consumo dói. Dói porque as pessoas têm que rever os seus padrões. Isso é desagradável. Muito se fala dos impactos ambientais gerados pelas construções de usinas hidrelétricas. Não só hidrelétricas, como eólicas também. Enfim. Então, a gente pode dizer que há um rastro sujo na energia limpa, como você já discutiu Isso, energia limpa, mas... Exatamente. Essa questão justamente coloca bem à luz sobre esse problema. Porque o uso pode ser limpo, mas o que você gastou para fazer é complicado. Vamos pegar um exemplo. O carro elétrico na França. É uma tecnologia que já existe, eles tiveram um grande desenvolvimento, só que, por ironia do destino, a maioria da eletricidade na França é nuclear. E a energia nuclear, se você for parar para ver, na verdade ela é bastante limpa. Porque na usina nuclear não tem emissões. Você não queima nada, você não emite nada, né? Então, assim, ela é uma energia limpa. É estranho, né? É muito estranho. E quando você discute da questão das chamadas energias limpas e de onde elas provêm, você entra nesse paradigma. E no Brasil, todos os grandes recursos renováveis normalmente estão longe dos centros urbanos. Vou botar número, tá? 24% da energia que alimenta o Sudeste vem de Itaipu. Então, será que um paulistano estaria realmente preocupado o quanto o lago de Itaipu inundou a propriedade que estava lá? Não muito, né? Você tem esse distanciamento entre aonde que é gerado. Gerado em algum lugar, na caixinha mágica. Mas aí, de novo, quem está no local discute muito. Você tem alguns paradigmas desagradáveis, que é engraçado para nós que estamos aqui, mas as populações que são deslocadas nos lagos da hidrelétrica não tem energia elétrica. Porque a maioria das grandes usinas, elas são feitas para atender demandas de grandes centros consumidores. Então a energia elétrica é gerada, sobe no leão, vai para alta tensão, que não alimenta a casa, né? Não dá para você ligar uma lâmpada em 125 mil volts, não vai dar certo. Entra no leão e desaparece. Mas a comunidade que está lá não tem acesso à energia elétrica. Não, peraí, como é que é? Perde-se a terra, perde-se o meio de subsistência,
perde-se o contato com os seus ancestrais e você não tem acesso ao bem, ao serviço que está sendo gerado. Não, porque isso aí está direcionado a um centro urbano. Então, assim, as populações que são atingidas, normalmente são elas que fomentam um discurso. Porque para elas é uma realidade. Mas nós, consumidores, aprendemos que, não, se eu vou lá, pego meu carrinho, paro no posto de combustível, abasteço minha gasolina, de onde veio esse petróleo? Né? Não, ele veio... Se eu quiser saber, eu não tenho como. Ele veio do Oriente Médio, ele veio... É brasileiro esse petróleo que gerou essa gasolina? Não tem nem como saber. Então o próprio sistema, ele cria essa barreira para você poder conhecer essa informação. Então separa muito a fonte consumidora do local de geração. Então essa comunidade aqui entende bem o impacto. Essa comunidade aqui nem tem como saber de onde é o impacto. Tá? Então aí vem muito desse problemático. É limpa? É. Por quê? Porque você não vê a parte suja. Está atrás da parede, né? Então a gente pode dizer que não existe nenhuma energia 100% limpa. Não existe. Conceitualmente, não só não é limpa, como não é renovável. Tá? Assim, isso é um paradigma que a gente fala que em engenharia nada é renovável. Nós estamos presos à lei da física. Então, assim, essa falácia da energia renovável, ela é uma falácia, porque ela não é. Você sempre tem impactos. Você tem impactos que o meio consegue absorver, hídrica. Sempre vai ter chuva? Sim, sempre vai ter chuva. Até o ano passado, onde parou de ter chuva. Né? Então quem disse que a chuva era renovável? Quem disse, chama esse cara aqui para vir aqui produzir água. Então tem impacto. E aí você vê água para população ou água para gerar eletricidade? Água para população. Então não tem água para energia? Não tem água para energia. Então cadê o renovável? Não é assim. Tá? Então isso realmente, quando você entra na engenharia, e especialmente energia, na área de energia, você tem que jogar por terra esse conceito. Não existe energia renovável. Existem sistemas cujos impactos a natureza, a biosfera consegue absorver. E que no médio a longo prazo o teu estoque de energia primária se renova. Só. Começaram a funcionar agora nesse mês umas novas regras para incentivar a produção de energia renovável em casa. Qual a importância desse incentivo? E é difícil gerar energia renovável na própria casa? Gerar energia renovável na própria casa não é difícil. Nem todo mundo está disposto a fazer isso. Você fazer manutenção do sistema, você vai ficar satisfeito na hora que ele falhar? Todo sistema falha, né? Você já está no carro que acabou a gasolina, precisa fazer troca de óleo, troca a pastilha do freio, troca amortecedor a cada 1000 horas. Então, assim, gerar energia elétrica e energia de forma geral, tá? Não é tão fácil quanto parece. Pode ser bonito, mas não é tão tranquilo. Senão a gente teria forno a lenha para tudo quanto é apartamento. E a gente tem nem churrasqueira. Certo? Então, assim, você incentivar a geração em domicílio não tem problema. A questão toda é como que você vai gerir o sistema a partir disso. Eu não estou querendo desestimular, só estou querendo apontar que nem toda boa ideia é de fácil implementação. Então, vamos dar um exemplo. Beleza? Tá. Nós, em toda a rua, no Brasil, temos uma baixa tensão e temos uma alta tensão. No poste, os 3 fios de baixo, que é onde o pessoal faz o gato. E lá em cima é a média tensão, onde ninguém faz gato. Porque se você toca lá em cima, são 12.000 volts. Se você toca embaixo, é 110, 220. Pronto. Né? Morre. Se você gera energia elétrica na sua casa e alguém vai fazer a manutenção na rua, você pode estar gerando energia elétrica, você esqueceu de desligar, né? Ela está jogando para a rua.
alimenta na baixa, passa pelo transformador, porque o transformador não sabe o que é sentido de corrente elétrica. Ele trabalha de lá para cá e de cá para lá. Então você gerou na baixa e de repente você está com uma rede de média tensão, 12.000 volts energizada, e o cara vai fazer manutenção. E ele morreu. Culpa de quem? Da companhia ou tua? Que manteve a linha energizada. Então assim, tem boas ideias que é aquela questão, não é tão simples implementar. Então a geração distribuída, microgrid, é uma ideia muito boa. Eu concordo, do ponto de vista de sistema energético, ela é uma das melhores soluções. Só que ela é um pouquinho mais complicada de você gerir, um pouco mais complicada de você implementar. Tudo bem? Então assim, nada contra, mas tem que fazer com a cabeça, porque senão você acaba colocando mais problemas do que soluções, tá? Então é isso, nós ficamos por aqui. Hoje nós conversamos com o professor Marcos Alexandre, de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade. Volte sempre aqui. Com certeza. Um abraço.